método, ok. Novamente, vamos lá. Então, nós já falamos sobre a teoria geral de sistemas e falamos sobre a teoria neoclássica. Vamos falar agora também sobre a teoria comportamental, que veio logo em seguida, em 1957. Em 1957, tivemos, então, através, principalmente de uma obra que marcou o início dessa teoria, que foi a obra Teoria Comportamental na Administração, Comportamento Administrativo. Essa obra foi do autor Herbert Simon, esse que está na tela, Herbert Simon, mas ele não foi o único que fundamentou a teoria comportamental. Inclusive, eu quero enfatizar para vocês o seguinte, que a teoria comportamental, também conhecida como behaviorista, teoria behaviorista, comportamental ou behaviorista. Behaviorista por quê? Porque behavior é a tradução para comportamento. Behavior quer dizer comportamento. Behaviorista, comportamental. Então, ela vem trazer uma nova concepção dentro da teoria administrativa. Ela veio com uma marca crítica, com uma crítica aos princípios da teoria clássica e é uma continuidade à teoria das relações humanas, que vem buscar uma análise da motivação e do comportamento do indivíduo. Essa teoria comportamental tem uma peculiaridade. Por quê? O que acontece? Ela foi formada a partir de outras várias pequenas teorias, chamadas de teorias motivacionais. Teorias voltadas para a motivação dos indivíduos. Teorias que exploraram a motivação nos indivíduos. Então, são teorias Skinner. Não é baseada em Skinner, é baseada em motivação. Explicar. Nós tivemos vários expoentes para essa teoria comportamental. Cada um desses expoentes desenvolveu uma teoria. Cada um deles aqui desenvolveu uma teoria motivacional. Estudou a motivação nas organizações, principalmente organizações industriais. Por exemplo, nós temos Abraham Maslow. Abraham Maslow, ele desenvolveu a teoria da hierarquia das necessidades humanas. Teoria da hierarquia das necessidades humanas. Isso. Quem tiver dúvida, pergunte no microfone. É só abrir e depois fecha de novo o microfone. Ok, certinho mesmo. Então, vamos lá. Abraham Maslow. Vamos entender isso aqui. Abraham Maslow, ele desenvolveu a teoria chamada Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas. Nessa teoria de Maslow, ele diz que para que o gerente, o administrador pudesse motivar os seus funcionários, ele precisava reconhecer as necessidades destes funcionários. Então, ele escalonou, ele dividiu as necessidades em vários níveis. Não, fique tranquilo, pode perguntar que aí a gente responde. Tu pode fazer o seguinte, tu pode deixar anotadinha a questão, a pergunta, e assim que eu terminar essa explanação, aí você chama e faz a pergunta. Então, Abraham Maslow, ele vai estar falando, ele defendeu que para você motivar o indivíduo, o operário, o funcionário, você precisa identificar as suas necessidades. E ele dividiu essas necessidades em vários níveis. Necessidades primárias e necessidades secundárias. Necessidades primárias e necessidades secundárias. As necessidades primárias, segundo Maslow, são necessidades voltadas para a sobrevivência do indivíduo, sobrevivência do funcionário. Necessidade fisiológica e necessidade de segurança. Necessidade fisiológica e necessidade de segurança. Einstein gosta disso aí no poder. Professor. Oi, diga, pode perguntar. Isso aí é uma pirâmide, né? Exatamente. É uma pirâmide chamada Hierarquia das Necessidades Humanas. Beleza. Vou trazer rapidamente essa pirâmide para mostrar para vocês aqui num post. Vamos lá. Pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow. Vou mostrar para vocês aqui.
Caso é uma realização pessoal, né? A pirâmide das necessidades. Necessidades, isso. Pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Deixa eu colocar aqui, onde ele apresenta essas pirâmides e eu vou transferir, mudar nossa tela para o navegador. E o navegador, vou poder mostrar para vocês no navegador essa pirâmide. Olha cá. Tá dando para enxergar aí? Vocês estão olhando? Tranquilo, dá sim. Ok, ótimo. Olha cá, essa aqui é a teoria de Maslow. Ele traduziu as necessidades numa estrutura piramidal, porque são necessidades mais básicas que tem lá na base e vai evoluindo para as necessidades de menor importância, necessidades de menor relevância. Mais relevância por quê? Porque sem essas necessidades chamadas de primeiro nível, o indivíduo sequer consegue sobreviver. São necessidade de respirar, comer, beber, necessidade de segurança, de emprego, de saúde. Então, essas duas necessidades são chamadas de necessidades primárias de Maslow. Ele diz que, olha, primeiro precisamos satisfazer essas necessidades. Depois, vamos buscar satisfazer as demais necessidades para que o profissional ele possa desenvolver sua atividade da melhor forma possível, com eficiência. Então, suprindo essas necessidades mais básicas, ele vai buscar depois suprir segurança, necessidade social e necessidade de estima e realização. Então, são as necessidades que foram apontadas por Maslow na sua estrutura que são necessárias para motivar os indivíduos. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Perguntar. Alguma pergunta? Professor, deixa eu lhe falar só uma coisa. Então, quer dizer Sim, que Afonso. o objetivo em Professor, estudar essa também essas... pode ser aplicada nas pequenas empresas? Todas elas são aplicadas nas pequenas empresas. Pequenas, médias e grandes empresas. Qualquer a dimensão da empresa, onde tiver funcionários, você pode utilizar essa estrutura. Por exemplo, aqueles funcionários da pequena empresa, você tem 2 funcionários. Se você quer motivá-los, mas e aí, onde é que está a necessidade maior deles? Eu preciso identificar suas principais necessidades, suas necessidades mais afloradas para o momento. Por exemplo, não está dando o suficiente para ele alimentar os seus filhos, alimentar a sua família, aquilo que está recebendo. Então, isso está causando para ele desconforto, não está conseguindo sobreviver através daquele pouco recurso que está tendo. Então, eu vou ter que buscar motivá-lo de outra forma ou compensar essa remuneração para ajudar esses funcionários. E assim eu vou descobrindo as suas necessidades. Ele já está suprido aqui. Se ele já está suprido no nível fisiológico, eu vou investigar no nível de segurança, necessidade. Se já está suprido aqui, então eu vou buscar as demais necessidades daquele indivíduo. Entenderam? Sim, professor. Certinho? Sim, professor. Então, essa aqui, Entendi. olha só, é chamada pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, certo? O autor é Maslow. Essa aqui é uma das teorias da motivação, pirâmide das necessidades de Maslow, uma das teorias da motivação que vai se tornar a teoria do comportamento, que vai formar a teoria do comportamento. Uma delas. Só uma pergunta, professor. Diga. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma colocação. Então, quer dizer que o objetivo da administração em estudar essas necessidades, ela dá a importância de estudar a gestão de pessoas? A administração, o administrador, ele precisa ter consciência de que ele precisa ter conhecimento fundamental sobre as diversas áreas das organizações, diversas áreas funcionais da organização. O administrador, ele precisa ter um conhecimento básico de finanças, de pessoas, de materiais, de logística, precisa ter um conhecimento sobre todas essas áreas para que ele possa direcionar recursos, materiais, decisões dentro dessas áreas. Precisa poder acompanhar, saber o que ele vai fazer dentro dessas áreas. Então, ele precisa ter uma visão ampla, macro, de todas essas áreas funcionais das organizações.
Por isso, ele precisa conhecer um pouco de materiais, ele precisa conhecer gestão de pessoas, ele precisa conhecer marketing, ele precisa conhecer todas as áreas, sub-áreas da administração. Então, quer dizer que um ponto crucial aí para um gestor é que ele vá descobrir em que estágio da pirâmide o trabalhador se encontra, o trabalhador, é Para isso? que ele possa Possa. motivar e melhorar o comportamento do seu subordinado, do seu operário, do seu funcionário, ele precisa trabalhar as suas necessidades, para que você possa satisfazê-lo, né, e possa fazer com que ele desenvolva com eficiência as suas atividades, através da Entendi. motivação. E a motivação vem para suprir necessidades dos indivíduos. A outra teoria, nós falamos de uma das teorias motivacionais que formam a teoria do comportamento. A outra teoria é esta aqui, teoria da tomada de decisão, teoria da decisão de Simon, teoria da decisão de Herbert Simon. É um dos outros autores da teoria comportamental, teoria da decisão de Herbert Simon. A teoria da decisão de Herbert Simon diz que, dentro das organizações, uma das maiores atividades do administrador é a tomada de decisão. Ele diz que toda organização é um complexo sistema de decisões. Vejam bem, o que mais faz dentro de uma organização, todo administrador, todo gestor, é tomar decisões sobre recursos, tomar decisões sobre pessoas, sobre organização, sobre controle. Então, ele está o tempo todo tomando decisões. Onde devemos buscar recursos? Qual o melhor objetivo para ser trabalhado? Quais recursos que nós temos? Onde vamos alocar essas pessoas? Quais os critérios que nós vamos utilizar para isso e para aquilo? Então, estamos sempre tomando decisões dentro das organizações. Por isso, Simon, ele diz que a organização é um complexo sistema de decisões. Isso é a teoria da decisão de Simon, uma das teorias motivacionais que fundamentam a teoria do comportamento, a teoria comportamental, assim como a teoria falada anterior, que é a teoria da pirâmide de Maslow. Além desta, nós temos também a teoria dos dois fatores, teoria dos dois fatores de Herzberg. Teoria dos dois fatores de Herzberg. O que é essa teoria dos dois fatores de Herzberg? Teoria dos dois fatores de Herzberg é porque Herzberg, o autor dessa teoria, ele diz que toda organização, os seus operários, eles vão se confrontar com dois grupos de fatores, uns que motivam e outros fatores que não motivam o seu trabalho. Os fatores que não motivam o seu trabalho são chamados de fatores higiênicos, insatisfacientes. O que ele quer dizer com isso, Herzberg? Que são trabalhos, atividades, fatores que acontecem dentro do teu trabalho que não te motivam a melhorar tuas condições, a buscar mais eficiência, a buscar fazer um trabalho a mais, fazer melhor. Não te motivam no seu trabalho. Aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Do contexto do cargo, os salários, as políticas da organização, as condições de trabalho, estão lá, estão acontecendo, e nada que você faça vai modificar aquilo. Então, são fatores higiênicos. Fatores motivacionais é outro grupo de fatores que ele separou, que são conteúdos do cargo que vão te motivar, vão te fazer com que tu busque trabalhar mais, desenvolver mais, sentir satisfeito, sentir realizado. Então, o trabalho em si, a realização pessoal, o reconhecimento do trabalho, a progressão no trabalho, são fatores que são permitidos no trabalho, são agregados ao teu trabalho, que vão permitir com que você possa crescer, se desenvolver, te motivam. Então, para Herzberg, toda organização tem esses dois grupos de fatores, higiênicos e motivacionais. Por isso, ele chama a sua teoria dos dois fatores, fator higiênico e fator motivacional.
Essa é a terceira teoria motivacional que fundamenta a teoria do comportamento, a teoria comportamental. Uma última teoria é a teoria X e Y de McGregor. O que diz a teoria X e Y de McGregor? Teoria X e Y de McGregor. A teoria X e Y de McGregor, ele define que há dois tipos de comportamento nas organizações. Os operários subordinados, eles podem estar desempenhando, podem estar tendo comportamento e desenvolvendo suas atividades em cima de dois modelos de comportamento. O comportamento da teoria X e o comportamento da teoria Y. Qual é o comportamento, qual é a atitude da teoria X? Eles são desconfiados, eles não gostam de tomar atitude. Eles são muito preguiçosos. É uma característica da teoria X, autocrático, gosta de ser subordinado, não gosta de mexer no que está lá, são indolentes, exatamente. Agora, a teoria Y já é uma característica, já é um comportamento mais responsável, mais avançado. Os comportamentos são mais voltados para empreender, para buscar inovar, não gosta de centralização, gosta de estar trabalhando em grupo, gosta de participar mais, é mais democrático, é uma pessoa que vai buscar crescimento, desenvolvimento. Então, isso é teoria Y, é o comportamento Y. O que fez, então, Douglas McGregor? Ele identificou esses dois comportamentos para agir em cima desses comportamentos, motivar em cima desses comportamentos. Por isso, ele dividiu em teoria X e teoria Y, a teoria X e Y de McGregor. Então, essas são, basicamente, as 4 teorias que fundamentaram a teoria comportamental. São teorias motivacionais que fundamentaram a teoria comportamental. Seus autores, seus expoentes, Maslow, com a teoria da hierarquia das necessidades humanas, Herbert Simon, com a teoria da decisão, Frederick Herzberg, com a teoria dos 2 fatores, e Douglas McGregor com a teoria X e Y. Certinho? Então, sempre lembrando. Aí é o comportamental, né, professor? Isso, tudo dentro da teoria comportamental. O estudo da teoria comportamental veio confirmar, veio trazer ideias das relações humanas e, principalmente, teorias motivacionais a partir desses autores. Então, esses autores foram fundamentais para a construção da teoria do comportamento ou teoria comportamental. Professor. Oi, pode perguntar. É na teoria X que ele vai falar que as pessoas elas precisam ser persuadidas, recompensadas com a remuneração punida, né? Exatamente. Tá. Outra dúvida. Diga, pode perguntar. Mas essa aqui é mais... porque no primeiro artigo que o senhor colocou, que tem lá lá no site, que eu esqueci o nome agora, no Jacquard, ele está colocando a teoria com o ano de 1957. Aí o segundo artigo que fala sobre a teoria comportamental coloca 1937. E aqui no seu slide está 1947. Qual seria a data certa dessa teoria? Tá. Em 1947, teve o lançamento dessa obra, Teoria Comportamental na Administração, Comportamento Administrativo. Em 1957, olha, realmente... não, tá certo. Eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu aqui. Em 1957, não foi com a obra lançada em 1947 que teve o surgimento dessa teoria comportamental, a fixação dessa teoria comportamental. Ela veio surgir realmente em 1957, 10 anos depois do lançamento dessa obra,
com o advento da... Teve um advento que teve posteriormente ao lançamento dessa obra, 10 anos depois, que confirmou, eu não lembro agora no momento agora o nome desse advento, mas foi só depois de 10 anos que confirmou realmente, que se firmou apenas 10 anos depois, firmou apenas 10 anos depois a teoria comportamental. Não foi. O lançamento da obra foi em 1947. Tá? Mas a teoria, ela foi confirmar-se, ela foi realmente se afirmar somente 10 anos depois, em 1957. Certinho? Eventos que aconteceram 10 anos depois é que vieram confirmar essa teoria comportamental. Não foi exatamente no mesmo período do lançamento da obra. Certinho? Tá. Eu queria só fazer um comentário. Diga. Eu não sei se é tão pertinente assim, mas se não tiver a ver, o senhor me fala. É que em 1913 teve uma obra chamada O Manifesto Behaviorista, que foi lançada por Frederick Skinner. E essa obra foi a obra que, aliás, por John Watson. E essa obra foi a obra que deu origem à abordagem behaviorista, que é a abordagem comportamental dentro da psicologia. Depois ela foi apropriada por Frederick Skinner. Por isso que eu lhe perguntei se essa teoria ela é baseada em Skinner, porque em 1913 ela nasceu. Aí eu imaginei que foi fundamentada nela, tendo em vista que o Maslow ele é psicólogo. Sim. Deixa eu te falar. Você tem razão no sentido, mas é o seguinte, a teoria comportamental, ela não veio a seguir a sequência do socialismo. Ela pegou um novo contexto. Ela veio pegar uma nova concepção. A obra citada por você e essa época citada por você foi a fundamentação do socialismo, das obras socialistas, tá? Não tem muito a ver com a teoria comportamental. Ela vai pegar algumas dessas obras, desses princípios e tal, mas, na verdade, ela só veio se confirmar esta época aqui, a teoria comportamental. É mais restrita à ciência administrativa, no caso, né? Exatamente. Ela veio já conceber e trabalhar a motivação e o comportamento nas organizações industriais. Entendi. Nas organizações industriais. Tá, ok, obrigada. O que foi estudado por você, Sirlei, foi o socialismo, teoria socialista. Dentro dessa teoria concepção socialista, aí sim que teve esses fundamentos que você explicou muito bem. Muito bom a sua participação, Sirlei. Obrigado. Tá, eu que agradeço. Então, vamos lá. Teoria comportamental, só reafirmando que nós temos aqui, que deixa bem claro, ela veio surgir após a compilação dessas outras teorias, de Maslow, de Simon, de Herzberg e de McGregor. E com essas teorias que vieram fundamentar, de fato, a teoria comportamental. Na teoria do desenvolvimento organizacional. Teoria do desenvolvimento organizacional é uma teoria surgida em 62, findada, na verdade, em 62, porque ela começou um pouco antes, mas ela só foi ter o seu marco nessa época, através de um estudo feito por Leland Bradford. Leland Bradford, que foi o principal autor da teoria do desenvolvimento organizacional, ou também conhecida simplesmente como teoria DO, desenvolvimento organizacional. Ela é um desdobramento prático e operacional da abordagem comportamental, partindo mais para o lado da abordagem sistêmica. O que Bradford, fez a respeito dessa teoria? Ela foi marcada por uma continuidade das ideias das teorias comportamentais, mas também trazendo a abordagem da teoria geral de sistemas de Bertalanffy. Então, ele compilou as duas, gerando a teoria do desenvolvimento organizacional. Foi uma compilação das ideias da teoria comportamental e da teoria sistêmica de Bertalanffy. Na teoria do desenvolvimento organizacional, a ênfase do pensamento dele, do estudo dele, foi sobre a mudança. As mudanças ocorrendo nas organizações. Ele já começa também a fazer um estudo sobre o ambiente interferindo na organização, fazendo com que as organizações elas tivessem que estar
flexíveis o suficiente para receber mudanças, para promover mudanças internas e se ajustar às tendências ambientais, ao que acontecia no ambiente. Isso aí é o enfoque da teoria do desenvolvimento organizacional, principalmente as mudanças organizacionais. Nessa teoria também ele vem trazer à tona a questão da cultura organizacional, fundamentar a cultura das organizações, os valores, as crenças, tudo aquilo que forma a cultura da nossa organização. Ele possui como características principais os processos grupais, orientação sistêmica abrangente, orientação contingencial, retração de dados, solução de problemas e interação. Esse contexto todo aqui, no sentido de que as organizações, o estudo dele diz que as organizações precisam ser flexíveis o suficiente para se adequar, se adaptar às mudanças ambientais que vinham ocorrendo a partir dessa década. Então, esse é o fundamento da teoria do desenvolvimento organizacional de Leland Bradford. A teoria seguinte é a teoria da contingência. Ellen pergunta, professor, depois avisa no canal, você vai postar a gravação, por favor, sair. Isso aí está travando muito. Ok, gente, como a Ellen pediu para informar, eu estou gravando. Bicho, será que eu gravei? Ah, está gravando. Eu estou gravando tudo aqui para postar lá no meu canal do YouTube, para depois postar para vocês novamente. Mas é melhor aqui que a gente interage. Lá no canal não vai poder mais ter a interação. A nossa 10ª teoria, ou última teoria que nós estaremos estudando nessa cronologia, datada de 1972, teoria da contingência. Teoria da contingência. Teoria da contingência, ela já veio se tornar uma das teorias mais atuais, uma das teorias mais contemporâneas que nós temos hoje. A partir da teoria lá da neoclássica para cá, a teoria de sistemas neoclássica para cá, são taxadas como teorias contemporâneas. Teorias contemporâneas. Isso aqui seria a última teoria mais contemporânea, a teoria contingencial. Também conhecida como teoria da contingência ou contingencial. Nasceu de uma série de pesquisas realizadas na década de 60 e 70. Enfatiza a relatividade, ou seja, não existe nada de absoluto nas organizações ou na própria teoria administrativa. Para ele, tudo é relativo, tudo depende. Essa teoria ela vem trazer para dentro das organizações a ideia de que o ambiente externo, o mercado, tem grande influência extremamente relevante para a funcionalidade da estrutura organizacional, das condições organizacionais. Então, quando ele diz a relatividade, contingência é o quê? São possibilidades de acontecer. Então, por exemplo, ele define que não há um melhor modelo para se usar numa determinada organização. A adequação de modelo para as organizações. As organizações precisam adequar-se em modelos para que elas possam sobreviver diante das demandas do mercado, das necessidades do mercado. Quando eles têm o nome aqui como hoje, a forma de Então, essa é a ideia da teoria contingencial. Seus principais autores, na verdade, esse aqui é o Chandler, que está na tela. Mas nós tivemos o Alfred Chandler, o Burns e o Stalker, que são os autores principais dessa teoria contingencial. Eles desenvolveram estudos sobre definir os modelos básicos de organização. Por exemplo, Burns e Stalker nos trazem que as organizações industriais, elas são basicamente, ou elas são concretas ou são abstratas. Ou elas são definidas, ou elas são inorgânicas. Ou elas são orgânicas, ou elas são inorgânicas. Então, tem vários modelos de organizações que são tratadas por Chandler, Burns e Stalker nas suas obras. De acordo com eles, os aspectos básicos da teoria são que a organização é de natureza sistêmica e ela é um sistema aberto. Então, ela está trazendo
essa teoria ela já vem dando uma ênfase, novamente, à teoria geral de sistemas. Já traz, novamente, os princípios da teoria geral de sistemas. E também as características organizacionais apresentam uma interação entre si e com o ambiente. As organizações dependem e recebem grande influência do seu ambiente. E são 4 títulos, né, professor? Sim? Alguém falou? Eu. Ei, tu tá acompanhando aí essa mensagem de no celular turno, ou é Marcelo que tá com o celular turno? Ele queria um apoio lá no 162, cara, para ligar lá pros caminhões. Aí ele já tá reclamando aqui que teve de pedir pro auxílio dos eletricistas lá da refinaria para rearmar. Meu amigo, aqui é administração, não tem nada a ver com a parte elétrica. Sabe, é isso, mano. Ele está começando a esquecer de ligar o microfone. Acho que ele tá na sala errada, professor. Acontece. Aqui está resolvendo né? problemas lá, está resolvendo problemas do trabalho. Vamos ser Tranquilo. paciente com ele. Então, vamos lá, voltando para cá, sobre a teoria da contingência, é importante reafirmar o seguinte, que nessa teoria da contingência, ele enfatiza principalmente essa questão ambiental, contingenciando sobre as características sobre o trabalho da organização. Nesse contingenciamento que ele diz é que as organizações elas precisam estar prontas, flexíveis o suficiente para se adequar o tempo todo às demandas do ambiente, às necessidades ambientais. A influência é muito grande do ambiente sobre a organização. Na verdade, as organizações elas são reflexos do seu ambiente, de acordo com a teoria da contingência. As características ambientais são variáveis e dependentes, enquanto as características organizacionais são variáveis dependentes daquela. Ele quer dizer que, então, essas variáveis independentes que ocorrem no ambiente, elas vão influenciar diretamente nas variáveis dependentes das organizações. Então, esta é a teoria da contingência de Chandler, Burns e Stalker, que define que as organizações elas devem ser flexíveis e contingenciais em reflexão, como reflexão às mudanças ambientais, às condições ambientais. Finalizamos, então, as teorias da administração aqui. As 10 teorias da administração, lógico que nós temos várias outras, menores. Isso aqui foi que tiveram maior relevância no contexto do estudo da administração. Essas 10, que eu coloquei de forma cronológica, elas tiveram maior relevância sobre o estudo da administração. Cada uma dessas teorias foram fundamentais para o nosso estudo, para o que nós temos hoje sobre administração e podemos aplicar e ensinar dentro dessa área. Então, vamos repaginar um pouco disso aqui. Primeiro, aí eu já quero que nós vamos agora pedir a participação dos colegas. Agora eu vou permitir que vocês interajam comigo para a gente tirar dúvidas e exercitar o que nós estudamos até aqui. Vamos lá. Vocês vão me ajudar agora. Pega a luz, não. Vocês vão me ajudar agora. Eu vou perguntar, vou questionar para vocês, mas primeiro eu vou abrir o espaço para vocês me questionarem. Depois eu vou fazer um exercício com vocês aqui de questionário, de questões aqui para a gente poder afirmar o que nós entendemos até aqui. Vamos lá. Perguntas. Fiquem à vontade. Alguma dúvida sobre uma das teorias, materiais, autores que nós vimos até aqui? Professor, porque Vai, Josileia. Boa noite, pode falar. Sim. Eu acho que o Josileia teve um problema no áudio. Quem tiver outro que queira perguntar alguma coisa, fique à vontade. Professor, essa teoria geral dos sistemas, ela faz parte dos modelos de gestão inovativos, né? A teoria geral de sistemas,
assim como a teoria neoclássica, assim como a teoria da contingência, são teorias mais, como eu falei ainda há pouco, contemporâneas. São teorias mais inovativas. Inovativas por quê? Porque elas já começam a trabalhar alguns fatores, principalmente organização, ambiente, a também tecnologia. Até trazendo novamente, eu quero reforçar mais uma coisa que não foi falada aqui na teoria da contingência, que outro fator que foi muito estudado nessa teoria da contingência, além da questão ambiental, é a tecnologia. Nessa teoria, Chandler, Burns e Stalker, eles afirmam que a tecnologia, assim como o ambiente, são fatores extremamente importantes e relevantes na estruturação das organizações, no trabalho das organizações. Ambiente, essa teoria dá ênfase no ambiente e nas tecnologias. Outra coisa que eu quero trazer para você é o seguinte: outra forma de estudar essas teorias, de classificar essas teorias, é quanto às suas ênfases. Vários autores que estudaram essas teorias em várias obras classificam essas teorias também segundo as suas ênfases. Por exemplo, nós tivemos várias teorias que tiveram a sua ênfase em estrutura. Teoria estruturalista, teoria burocrática, teoria clássica, tiveram a sua ênfase na estrutura das organizações. Outra classificação para essas teorias é no recurso humano. Tem vários autores que enfatizaram o indivíduo dentro das organizações. Teoria do comportamento, teoria das relações humanas, teoria neoclássica também. Então, evidenciaram os indivíduos. Outra classificação é quanto ao ambiente. Teorias que enfatizaram o ambiente. Teoria geral de sistemas, teoria estruturalista, teoria neoclássica, teoria da contingência e a teoria de desenvolvimento organizacional. Então, vários autores, em suas obras, também gostam de classificar essas teorias segundo as suas ênfases. O que eles mais focaram no desenvolvimento das teorias. Posso fazer uma pergunta, professor? Sim, pode perguntar. Falando sobre a teoria contingencial, sim. Existem 4 tipos de ambiente, certo? Contingencial, sim. Homogêneo, heterogêneo, estável e instável. Isso. Como eu posso dar um significado para essas homogêneo, heterogêneo, estável e instável? Olha só, homogêneo, segundo o estudo dos autores aqui da teoria da contingência, homogêneo seria aquelas organizações que elas estão num ambiente em que há pouca mudança. Há pouca mudança. Heterogêneo é quando é um ambiente que tem muita mudança e que há muitas organizações diferentes, há muitos fatores ambientais diferentes agindo sobre a organização. Então, ela tem uma preocupação maior do que as organizações... Heterogêneo, né? Heterogêneo. O homogêneo é quando está num ambiente mais estável, mais tranquilo, que tem pouca influência, poucas mudanças ambientais. Os outros dois modelos, me lembra aí? Homogêneo, estável e instável. Estável. É aquele... Estável é invariável, firme, né? Exatamente. Seguro. Estável é que muito pouco muda. Aquele ambiente que tem uma estabilidade econômica. Isso. O instável não tem estabilidade, né? Ele varia muito, muda, né? Isso é outra forma. Está dentro dos estudos de Burns e Stalker. Professor? Sim. Essas teorias elas podem ser levadas para o ambiente público ou empresarial? Muito boa pergunta. Todas as teorias, elas são desenvolvidas, são trabalhadas, elas podem ser usadas, os seus princípios, tanto no ambiente privado como no ambiente público. E é importante a gente identificar
seus princípios dentro das duas formas de administrar, pública e privada. As ideias, a diferença básica é algumas características da administração pública e privada. Por exemplo, que a pública, ela por ser muito centralizadora, muito burocrática, por exemplo, ela já não vai aceitar muitos conceitos, muitas ideias de alguma destas teorias, ideias inovativas, ideias empreendedoras de alguma dessas teorias. Já a iniciativa privada, as instituições privadas, elas já dão mais oportunidades para que vários desses princípios, dessas ideias, de várias dessas teorias, possam ser aplicadas devidamente a elas. Mas podemos enxergá-las, as ideias de todas essas teorias aqui, tanto no público como no privado. Professor, eu tô assim com algumas dúvidas porque eu achei os artigos um pouco confusos. Eles falavam de uma coisa, na outra unidade voltava para um conteúdo que já tinha sido falado no outro artigo, então eu estou um pouco confusa assim com a ordem. No caso aqui, na unidade 2, quando ele fala sobre os modelos de gestão, ele coloca os modelos tradicionais e os modelos inovativos. Como tradicionais, ele coloca o clássico, o neoclássico e o comportamental, tá certo? Olha, o que acontece é que nós temos vários autores, professores, e que colocam a sua concepção do que estudaram nesses materiais. A gente vai encontrar divergências diversas, muitas divergências. Se você lê Chavenato, você lê Maximiano, os principais autores da administração, você vai encontrar divergências entre eles. Ali nesse material também tem essa divergência. Alguns classificam dessa maneira e outros classificam de outras maneiras. Eu já venho trazendo muito mais o contexto de Chavenato para vocês, porque Chavenato é um dos melhores autores que compila melhor essas teorias da administração. Então, eu acredito ser mais coerente aquilo que está sendo traduzido por Chavenato. E a maioria dos professores de administração, mestres, doutores, eles também preferem utilizar da forma que contextualiza Chavenato as teorias da administração, como coloca cronologicamente e como coloca a sua relevância, a sua dependência entre elas, a sua relação entre elas. Então, há um pouquinho de equívoco ali naquele material, porque foi feito por outros autores lá que tiveram um diferente enfoque, uma diferente visão. Mas é importante a gente saber diferenciar quais são os tradicionais dos inovativos. Quais seriam, no caso? Sim, é como eu disse, aqueles que estão mais dentro do momento contemporâneo da administração são aqueles inovativos. A partir trazendo aqui, do nosso material, a partir daqui, da teoria neoclássica, ou da teoria geral de sistemas, a partir da segunda metade do século passado, eles já começam a trazer uma visão mais atual, uma visão mais contemporânea. Eles já começam tanto é que eles já passaram por outras revoluções dessas teorias. Então, a partir dessa teoria geral de sistemas, onde já começa a perceber uma característica importante, veja bem, até aqui as teorias das relações humanas, por exemplo, elas são muito clássicas. Ela observa as organizações, elas têm uma visão míope das organizações. Uma visão míope das organizações, uma visão fechada. O contexto de sistema fechado, por exemplo, até a teoria das relações humanas. Contexto fechado. No sentido de que a indústria ela não precisava observar as informações externas ambientais. Ela não precisava se ater ao que estava acontecendo no mercado e no ambiente. Ela tinha que desenvolver internamente seu potencial. Essas teorias aqui elas são bem tradicionais, elas são bem fechadas.
A partir dessa teoria estruturalista, ele começa a perceber o ambiente externo como um elemento influenciador, influenciando na estrutura da organização, no trabalho da organização. Embora a teoria estruturalista muito pouco observou isso. Muito pouco. A gente vai começar realmente a perceber uma mudança e um enfoque mais inovativo nas organizações, nas indústrias, a partir da teoria de sistemas, a partir da teoria de Bertalanffy. Ele vai trazer uma visão mais inovativa, uma visão mais ambiental, uma relação mais ambiental com os conceitos de administração das organizações. Então, nós podemos fazer uma divisão básica entre essas. As teorias primárias, teorias clássicas, mais clássicas, teoria científica, a teoria clássica, a teoria burocrática, elas são todas teorias muito tradicionais, muito fechadas. E as teorias, e até a estruturalista também, a teoria geral de sistemas em diante, a neoclássica, a teoria comportamental, desenvolvimento organizacional e contingencial são teorias bem contemporâneas que têm um enfoque mais aberto, de sistema aberto, e que sofre significativa relevância e importância em formação do ambiente. Professor? Tá, entendi. Eu queria só, na mesma sequência lógica, é que quando ele fala na unidade 2 sobre os modelos de gestão inovativa, ele coloca a teoria geral dos sistemas, a teoria contingencial e ele coloca a teoria sociotécnica. Só que todas seguem esse mesmo padrão da análise da empresa como sistema aberto. Aí eu não sei, eu não estou confiando muito nesse material, então eu estou com medo de estudar nele para a prova. E eu estou com muitas dúvidas, eu não sei. Tá certo, os três eles vão trazer essa abordagem, porque para mim, pelo que eu entendi, quem traz essa visão de sistema aberto é a teoria geral de sistemas. E ele coloca essa visão tanto nela, quanto na sociotécnica e na contingencial. É isso mesmo? Isso, exatamente. Essa ideia de sistema aberto, ela começa a teoria geral de sistemas e ela já vai atingindo as teorias posteriores. Porque, vejam bem, cronologicamente, as teorias elas já vão pegando alguma coisa das teorias que vieram anteriores a elas. Uhum. Então, a teoria geral de sistemas, através da pesquisa do biólogo Bertalanffy, ele já realmente define que, olha, sistema aberto. Toda organização é um sistema aberto, então sofre interferência do seu meio. E aí essas ideias já vêm evoluindo. A sociotécnica, embora eu não tenha abordado aqui, mas é uma teoria também voltada para essa questão do ambiente influenciando a organização e dividindo ela em dois grandes grupos, o ambiente, a organização social e a organização técnica. O que mais? Posso começar a fazer uma atividade com vocês, um exercício de perguntas e respostas, para a gente fixação do conteúdo. Vamos lá? Vamos lá, professor. Com vocês agora aqui, vocês vão me ajudar. Eu vou sair perguntando e vocês vão me respondendo. Beleza. Professor, as teorias, portanto, são definições de organizações? São definições de organizações? Não exatamente. As teorias, elas vêm descrever como funcionam aquelas organizações à época, né? Aquela época em que ela estava funcionando. Basicamente, como ela se desenvolve, como ela se organiza e trazendo ideias para melhorar da eficiência e eficácia das organizações. Além deles descreverem, eles também sugerem mudanças para as organizações em busca da sua eficiência e da sua eficácia e também efetividade, é claro. Então, deixa eu perguntar para vocês aqui, me ajudem aí, alguém me ajuda, alguém me responde. Quem foi o autor da teoria do desenvolvimento organizacional? Leland Bradford. Leland Bradford.
Quem responder está isento de responder a próxima. Assim, a gente dá a oportunidade de outros responderem também. Lá na teoria geral de sistemas, o autor define sistema. Alguém defina sistema para mim? Oi, Lino. Fala aí. Hã? É uma abordagem. É isso, professor? É Não uma, sei, mo- você vai me uma- dizer. Vai lá. é uma abordagem multidisciplinar que busca entender as propriedades comuns em uma distinta organizações. Sei lá, Não, acho que não é essa é isso definição não. de sistema. Como o próprio nome já diz, ele reconhece a organização como sistema, assim como o meio que ele que envolve, né? Não, mas essa não é a definição de Não sistema é isso. O segundo Berdel. objetivo é reproduzir teorias, né, professor? Conjunto de partes Isso, vai lá, Evaristo. interdependentes, né? Conjunto de partes interdependentes que formam um todo, um unitário. Exatamente. Exatamente. Ou é Essa é a mesmo, nossa né? Tá definição vendo? para sistema. Aí eu pergunto Verdade. para alguém, me diga aí alguém, a organização, ela pode ser um sistema aberto e fechado? Não, Por que não? porque a organização como sistema O aberto, aberto é ela faz interação centralizado com o ambiente. e o fechado. O aberto é centralizado e o fechado é democrático. Por que que a organização é um sistema aberto? Por quê? Porque ela traz um complexo de elementos que interagem com o ambiente e entre si. Porque a organização, ela interage com o seu ambiente. A empresa interage com o seu ambiente. Vamos entender isso bem direitinho, essa interação. Por que que é aberto? A tua empresa, ela vai precisar de insumos para poder produzir alguma coisa. De onde vêm os insumos? De onde vêm esses insumos? Dos fornecedores. De um fornecedor que é um outro sistema. Que é um outro sistema. E uma vez que você usa os seus recursos internos, exatamente, Eric, uma vez que você usa os seus recursos internos, processa, transforma aquele insumo, você gerou um produto ou um serviço. Vai guardar para si? Vai reter para si? Não. Você vai transferir para outro quê? Para outro sistema. Para outro sistema, que é um consumidor, ou um revendedor daquele produto ou daquele serviço. Então, você está sempre interagindo com algum outro sistema ou com o seu ambiente. Por isso, a empresa é sempre um sistema aberto. Porque ele vai precisar se alimentar, precisa de insumo e precisa jogar para o ambiente o que produziu, jogar fora aquilo que foi produzido. Então, há sempre essa interação. Quais organizações, quais teorias eram consideradas sistemas fechados? Considerava as organizações sistemas fechados. Em quais teorias as organizações, os autores consideravam essas organizações sistemas fechados? Luan nos fala aqui teoria clássica, teoria neoclássica. Só essas? Não tem mais nenhuma. As teorias tradicionais, né, professor? Quais são? Burocracia, estruturalista, as relações humanas, clássica. Isso. Aí nós temos a teoria científica, a teoria clássica, a burocrática de relações humanas e também neoclássica não. Neoclássica, neoclássica ela já vem dando uma abordagem ambiental também. Teoria estruturalista, Até estruturalista. sistemas, comportamental e contingência. Essas aí eram teorias que trabalham o sistema aberto. Isso.
Muito bem. Me ajuda aí, qual foi a teoria? Isso é uma pergunta muito interessante, isso é uma pergunta de processo seletivo de concurso. Quando foi concebida e como eram as funções administrativas? Quando foram concebidas e quais eram as funções administrativas? Na teoria clássica com o Fayol, planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar. Você já errou, sabia? Quais seriam? Vamos ver se alguém consegue corrigir Tinha prever, o erro. professor. Prever Professor, o senhor está falando do citar os princípios básicos, não, né? Olha só, a pergunta foi, deixa eu repetir a pergunta. Quando surgiram as teorias, as funções administrativas e quais eram? Funções. As funções administrativas surgiram quando, onde e quais eram? Ele quase acerta. Por um detalhe, ela errou. Quando surgiram as funções administrativas e quais eram essas funções administrativas? Vamos lá, meu povo, me ajudem aí. Nós temos 500.456 pessoas aqui no ambiente. Quero ouvi-los. Sirlei, você não pode mais falar. Vou fechar teu microfone. Eu vou deixar os outros agora. Sirlei já sai por todos nós. Agora os outros também vão ter que responder para mim. Vamos lá. Quando surgiram e quais eram as funções administrativas? Luan, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E surgiu com Fayol em 1916 a busca máxima pela eficiência na teoria clássica. Clássica. Eu só quero lembrar disso, detalhe, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando foram criadas funções administrativas na teoria clássica, elas eram 5, exatamente como foi colocado por Luan. Você disse planejar, Sirlei, e não é planejar. Quando foi concebido, era prever. Então, as funções eram, no início, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, o POC3. E agora, em que momento ela foi alterada, em que momento foram alteradas as funções administrativas? Em que momento as funções administrativas foram alteradas? Luan. Luan, fala também. Eu quero te ouvir. Foi na teoria neoclássica, realizada por... Teoria? Vai lá, quem me fala? Qual é o nome da teoria que... Teoria neoclássica. Teoria neoclássica. Teoria neoclássica. E como se tornaram agora as funções administrativas? agora é POC, né? Planejar, organizar, dirigir, controlar. Exatamente. Só tomem cuidado com isso. Antes era prever. Concurso público, isso engana demais. Concurso público. Eles colocam lá planejar só para confundir o indivíduo. Nas funções anteriores, nas funções nas funções da teoria clássica. Eles colocam lá planejar só para confundir o indivíduo. Mas lembre-se, no começo era prever, previsão, não era planejamento. Previsão é diferente de planejamento. Me ajudem aí. Quem é considerado o guru da administração, o pai da administração moderna? Peter Drucker. Peter Drucker. Exatamente. Foi modificado a partir das alterações provocadas por Peter Drucker.
Então, Peter Drucker não se esqueça. É dois sujeitos que todo administrador não pode esquecer na vida dele. Dois sujeitos principais. Esses dois caras é como se fossem Bill Gates e Steve Jobs para tecnologia. Bill Gates e Steve Jobs para tecnologia são esses dois caras para administração. Quem começou tudo, quem começou toda a pesquisa em administração, todo estudo sobre administração, quem começou? Muito ruim. Taylor. Quem começou foi Taylor, exatamente. Tá cortando A demais. teoria dele? Taylor? Científico. Teoria científica de Taylor, muito bem. E esse outro que trouxe uma nova visão, trouxe um novo enfoque, um enfoque mais moderno para a administração. Quem foi esse autor? Peter Drucker. Peter Drucker, teoria neoclássica. Exatamente. Então, esses sujeitos, esses dois principalmente, são duas referências para nós da administração. A gente não pode esquecer desses dois. Quem tudo começou, Taylor, e quem deu uma nova roupagem para a administração, Peter Drucker. Dentro da teoria... dentro da teoria... Quem foi o autor da teoria da burocracia, que eu não lembro mais? É o quê? Da burocracia? Da teoria da burocracia, o autor foi... Luan, você está muito rápido. Max Weber. Luan, Max Weber. A ênfase Max Weber. do estudo, qual foi a ênfase do estudo de Fayol? Qual foi a ênfase do estudo de Fayol? Ele estudou principalmente o quê? As organizações. Não. Estrutura organizacional, perfeito. A estrutura organizacional e, principalmente, eu quero chamar esse detalhe, Fayol, a estrutura organizacional e a administrativa, a administração, principalmente, onde ele se preocupou em enfatizar o papel da administração. Vocês sabiam que foi na teoria de Fayol, na teoria clássica, em que o administrador começou a se tornar realmente o profissional de gestão da organização? Foi nesse momento da administração clássica que se cunhou o papel do administrador, como principal responsável pela gestão da organização, na teoria clássica de Fayol. A teoria dos dois fatores, de Herzberg. Quem é essa menina que fica aparecendo no vídeo toda hora? Eu acho que é a Josileia. A Josileia é o grande lança. Só aparece. Gente, em que teoria foi abordado a teoria dos fatores de Herzberg? Comportamental. Não. Teoria comportamental. Quem foi o autor da teoria da hierarquia das necessidades na abordagem comportamental? Maslow. Foi Maslow, perfeito. E quem foi o autor? Quem foi o autor da teoria, principal autor da teoria estruturalista? Estruturalista, é? Estruturalista. Imitar o tesouro. Esse deve ser o cara. Ele foi o principal autor? Não. Os Foi os principais. É verdade. É lembrar que na teoria estruturalista não tivemos um autor de referência, tivemos 3 autores de referência. Etzioni, Paul Scott, Etzioni e Richard Scott. Peter Blau e Richard Scott, exatamente.
Amitai Zione, Peter Brown e Richard Scott. Me diga aí, quem pode me ajudar? Qual foi a principal obra desses autores que fundamentaram a teoria estruturalista? Qual foi a principal obra desses autores que fundamentaram a teoria estruturalista? Falou que ia jogar no grupo novamente para fazer acompanhamento. Beleza? Vocês têm um amplo acesso a esse grupo aqui, porque ninguém jogou o link no grupo. Entendeu? Quem foi, gente? Me ajudem aí. Quem foi? Qual foi a principal obra que eles fizeram? Amitai Zione, Brown Scott e Richard Scott, e que fundamentaram a teoria estruturalista? A partir de que obra, do que eles fizeram, que foi a base do estudo da teoria estruturalista? Perfeito, Sirley. As tipologias das organizações, ou também classificações das organizações. Foi através dessas classificações ou tipologia das organizações que Brown Scott e Amitai Zione, Brown Scott e Richard Scott, Peter Brown e Richard Scott desenvolveram a teoria estruturalista. O que é, quem me ajuda aí, o que é o homem econômico? O que é o homem econômico? O que é o homem econômico? Quem me ajuda? Vamos lá. Quem é, o que foi o homem econômico? Ele é apresentado na teoria clássica, né? E apresenta uma eficiência do homem na economia, na estrutura da empresa. Desenvolvido na teoria clássica. Isso. O que mais? A partir da teoria clássica. E dá ênfase na eficiência. Eficiência, não. Está quase certo. Você foi muito bem no começo. Olha como o Luan colocou aqui no texto. Exatamente, Luan. É o profissional que ele busca a remuneração como seu fator motivacional. Eficaz. É o funcionário, o operário, que a sua motivação é a remuneração, simplesmente trabalha pela remuneração, produz por uma remuneração salarial, por um bônus, simplesmente isso. Qual a diferença do homem econômico para o homem social? E o homem social? Ele busca o quê? É apresentado na teoria das relações humanas e mostra que o ser humano precisa se relacionar também socialmente. O homem diferente, ele não trabalha simplesmente por uma remuneração, homem social, mas interação com as pessoas. Ele é motivado também pelas suas relações, ele é motivado também pela sua participação num grupo social, no grupo informal, pelo reconhecimento profissional, tudo isso o motiva ao seu trabalho. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Qual foi a teoria que teve um estudo chamado de Estudo dos Tempos e Movimentos? Deixa eu só responder aqui de Sirley. Não é conosco que vem a visão da teoria X, o homem preguiçoso? Sim, também. O homem econômico, ele trabalha basicamente pelo salário. Na verdade, não exatamente. O homem preguiçoso não vem dessa concepção da teoria X. É mais um perfil que foi identificado já dentro da análise do comportamento do indivíduo, não exatamente na questão da eficiência do indivíduo. Tem mais a ver com a partir do comportamento humano em diante.
Deixa eu perguntar para vocês que eu ia perguntar, sim. Qual teoria que teve um estudo chamado Tempos e Movimentos que fundamentou essa teoria? Teoria que foi fundamentada por um estudo chamado de Estudo dos Tempos e Movimentos. Muito bem, Luan. Teoria da administração científica. Muito bom. Qual foi... Quem era... Me ajudei lá. Quem era... Quem foi... Quem foi Frederick Hesberg? Frederick Hesberg. Quem foi Frederick Hesberg? Um administrador, Afonso? Na verdade, ele foi engenheiro. O autor, segundo Eric, é autor da teoria dos dois fatores. Criador da teoria dos dois fatores, segundo Sirley também. Perfeito. Frederick Hesberg. Qual foi a importância dessa teoria? Ela foi fundamental para qual outra teoria? Em qual teoria ela se encaixa? Exatamente. Teoria fundamental, teoria comportamental ou behaviorista. Muito bom. Quem foi Alfred Chandler? Quem foi Alfred Chandler? Alfred Chandler idealizador da teoria contingencial. Muito bem, perfeito, Luan. Luan, você está demais. Eu acho que o pessoal tudinho na sala, no dia de prova, vai querer sentar do teu lado. Vão te cercar e vão cercar tu, vão cercar Sirley. O professor, você poderia falar novamente sobre as 3 classificações de homem? Vamos lá. Homem econômicos ou homem econômico. Homem econômicos ou homem econômico. Surgiu na teoria clássica, onde o que motivava ao trabalho era simplesmente o salário ou a remuneração que ele obtinha. Então, ele era mais motivado apenas, simplesmente pelo seu salário. Era uma visão míope do indivíduo dentro dessa indústria da época. Bastava pagar para o homem econômico o seu salário e ele fazia o seu trabalho, sem levar em consideração outros fatores. O homem social, a partir do trabalho de Elton Mayo, onde ele verificou a presença de grupos informais nas organizações, ele percebeu que o indivíduo, quanto mais ele se agrupa, ele pertence... Grupos informais dentro da empresa? O indivíduo, quanto mais ele pertence a um grupo, a um grupinho social, informal, ele produz mais, porque ele vai receber ajuda, ele vai ajudar ao próximo. E ele precisa também, para desenvolver o seu trabalho, ser reconhecido pelo que fez. É outra forma, é outra motivação para o homem social, o reconhecimento também. O homem organizacional é aquele indivíduo lá da teoria estruturalista que ele está pronto, ele é competente o suficiente para desenvolver o seu trabalho no seu local, como em outro local de trabalho e até mesmo em uma empresa diferente. É o homem eficiente
pronto para desenvolver várias atividades. Isso é o homem organizacional. Esses 3 modelos de homens. O homem econômico se importava com o seu desenvolvimento, o seu crescimento na empresa? Não. Uma abordagem, um vídeo muito usado para apresentar, para demonstrar como funcionava o homem econômico à época, é o filmezinho de Chaplin, Tempos Modernos, onde ele era considerado, à época, um componente, uma engrenagem da produção. Então, não havia uma perspectiva de desenvolvimento e crescimento interno, não. Era mais um operário que ia ser permanentemente operário. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? O homem social já tinha uma perspectiva e o homem organizacional mais ainda, porque já poderia desenvolver vários papéis dentro da organização. Então, isso aqui, gente, é o nosso material das teorias da administração. Já exercitamos aqui o suficiente. Eu quero deixar aqui agora aberto os microfones todos para todos participarem, ficarem à vontade. Já estamos finalizando o nosso material. E gostaria que vocês dessem agora o ponto de vista individual aí, o que acharam, o que perceberam na nossa aula de hoje, da nossa live. Me ajudem aí, os pontos de vista de vocês. Vamos lá. Fique à vontade. Vanice. Minutinho. Foi muito boa, professor. Principalmente eu ia complementá-lo. Eu gostei também, professor, só que eu estou um pouquinho perdida ainda nas 4 primeiras, porque eu não participei nas outras aulas, né? Mas eu gostei, eu já tinha entendido um pouquinho sobre as teorias, mas agora já deu para ficar um pouquinho mais claro. Opa, ótimo. O que mais? Alguém gostaria mais de dar um ponto de vista? Nossa, que droga. Professor, achei muito esclarecedora a sua aula, o conteúdo ficou bem claro, bem desenvolvido, porque os materiais eu achei um pouco confuso. Tinha algumas vezes que eles se contradiziam um pouco, aí voltava, mas as aulas esclareceram bastante as minhas dúvidas.